A história do profeta Ezequiel na Bíblia. Sua vida e morte. Mas não negou sua fé. Ezequiel, seu ministério ocorreu durante o exílio em Babilônia, com mensagens sobre a esperança do retorno. Uma curiosidade sobre Ezequiel é que ele e o profeta Daniel são os únicos além de Jesus que foram chamados de Filho do Homem. A vida e o ministério profético de um sacerdote levita que profetizou durante o exílio babilônico, entre 593 e 571 a.C. Ezequiel é conhecido por suas visões e mensagens de esperança e renovação, incluindo a visão do Vale dos Ossos Secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Esta visão ilustra uma nova vida e uma nação regenerada, tanto social como espiritualmente. Os ossos secos representam os judeus no cativeiro. Eles estavam dispersos e mortos. Nesta visão, os ossos responderam. E da mesma maneira que Deus trouxe a vida aos ossos das pessoas mortas, Ele traria novamente vida para o seu povo, que está espiritualmente morta. Lembrando que os ossos secos representam a condição de morte espiritual. Sua igreja pode parecer uma pilha de ossos secos, ou seja, espiritualmente morta, sem esperança de vida. Mas da mesma maneira que Deus prometeu restaurar Israel, Ele pode restaurar qualquer igreja morta. Não basta ter 1000 pessoas. Se falta vidas nas pessoas, em vez de desistir, ore, pedindo a renovação. Creia que Deus pode ainda restaurar as vidas na sua igreja. A esperança é a oração de toda a igreja. Pata que Deus derrame seu espírito em cada cristão. De fato, Deus está trabalhando, chamando seu povo de volta e levando vida nova às igrejas espiritualmente mortas. Esta é a visão de um novo templo. Ezequiel é chamado por Deus para ser um profeta e uma atalaia para o povo de Israel, alertando-o sobre o pecado e a necessidade de arrependimento. Ezequiel teve uma visão da glória de Deus, que o fortalece e inspira para o seu ministério. E profetizou sobre a destruição de Jerusalém e o julgamento de Deus sobre Israel, mas também anuncia a restauração futura e a esperança de uma nova aliança. Tal foi o propósito de Deus na vida de Ezequiel. Assim ele nos chama a nos afastarmos das trevas e a caminharmos na luz de sua verdade. Este chamado à conversão é um convite diário para cada um de nós, para que examinemos nossas vidas à luz do Evangelho e nos voltemos para Deus com coração contrito e espírito humilde. Qual é o resumo da vida de Ezequiel? Que era um sacerdote que foi chamado para profetizar durante o exílio do povo judeu na Babilônia, tendo exercido sua atividade entre os anos 593 a 571 a.C. Disse que fundou uma escola de profetas e que ensinava a lei à beira do rio Quebar que corta a cidade de Babilônia. Quem era Ezequiel para Deus? Ezequiel era um sacerdote do templo que fora levado em cativeiro para Babilônia e de lá exerceu o seu ministério profético. Israel era prisioneira de uma nação estrangeira. O que Ezequiel sentiu quando Deus falou com ele? Quando Deus falou com Ezequiel, este sentiu uma profunda reverência e medo sagrado, chegando a cair com o rosto no chão. Ele também sentiu a mão de Jeová, ou seja, o poder do Espírito Santo de Deus. Ezequiel foi chamado para ser uma atalaia de Israel, alertando o povo sobre seus erros. Reverência e medo sagrado. Ezequiel reconheceu a grandeza e santidade de Deus, sentindo-se pequeno e insignificante diante da presença divina. Ezequiel sentiu a poderosa presença de Deus através do Espírito Santo, que lhe deu força para cumprir sua missão. O chamado para ser uma atalaia, Deus o escolheu para ser um profeta e vigia de Israel, alertando o povo sobre suas transgressões e chamando-o ao arrependimento. Surpresa e temor. O encontro com Deus causou surpresa e temor a Ezequiel, mas Deus o confortou e o encorajou a cumprir sua missão. Ezequiel teve visões de Deus e do seu trono, o que fortaleceu sua fé e o inspirou a seguir em frente. Como o profeta Ezequiel morreu? O profeta Ezequiel morreu por martírio, assassinado por um chefe do povo por ter condenado a idolatria. A Bíblia não detalha a forma exata da sua morte, mas sugere que ele foi morto por causa da sua mensagem profética que criticava a idolatria e a corrupção. Motivo:
Ezequiel foi martirizado por ter criticado o povo por seus atos de idolatria. Perseguição. A Bíblia não detalha a forma exata da sua morte, mas sugere que ele foi perseguido e morto por causa das suas palavras. Consequências. A sua morte foi um testemunho da sua fé e da sua determinação em defender a verdade, mesmo diante da oposição. Ezequiel foi um sacerdote que profetizou por 22 anos durante o século VI a.C., através de visões que teve durante o exílio da Babilônia, tal como registrado no livro de Ezequiel. O cristianismo e o judaísmo veem Ezequiel como um profeta, consideram o seu livro como parte de seu cânone, considerando o terceiro dos principais profetas. São curiosas as visões que o profeta teve sobre a glória de Yahvé e os sinais que aconteceram em sua própria vida, demonstrando que as ações de Deus são fortes e marcantes. Ezequiel perdeu a sua esposa como sinal da queda de Jerusalém. A comunidade, em meio à qual ele vivia, acreditava que em breve tudo voltaria a ser como antes. Para seus contemporâneos, o projeto de Deus era mero sistema que lhe dava segurança. Ezequiel, no entanto, sabe que o sistema passado estava agonizando de maneira irrecuperável, pois Jerusalém seria destruída. Segundo ele, a sociedade sofria de doença crônica e incurável, pois havia abandonado o projeto de Yahvé em troca de uma vida luxuosa e fascinante. Por isso, Ezequiel vê o próprio Deus deixando o templo e largando os rebeldes ao bel prazer dos amantes. Isso era causa de sofrimento para o profeta, mas não de desânimo e desespero. Para ele, o futuro seria de ressurreição e novidade radical. Com sua linguagem simbólica, Ezequiel indicava os passos para a construção do mundo novo. Visão de Ezequiel da ressurreição dos ossos, Ezequiel 37:1-14. Assumir a responsabilidade pelo fracasso histórico de um sistema que se corrompeu completamente, provocando a ruína de toda a nação. Compreender que a simples reforma de um sistema corrompido não gera nenhuma sociedade nova. Apenas reanima o velho sistema que, cedo ou tarde, acabará sempre nos mesmos vícios. Converter-se a Deus, assumindo seu projeto, e, a partir daí, construir uma sociedade justa e fraterna, voltada para a liberdade e a vida. Com esse programa profético, vislumbrava-se um futuro novo. Deus voltaria para o meio de seu povo, provocando o surgimento de uma sociedade radicalmente nova. Aí, todos poderão participar igualmente dos bens e decisões que constroem a relação social a partir da justiça. Desse modo, todos poderão reconhecer que, a partir desse dia, o nome da cidade será Yahvé está aí. A doutrina deste profeta tem, por núcleo, a renovação interior. É preciso criar, para si, um coração novo e um espírito novo. Ou ainda, o próprio Deus dará outro coração, um coração novo, e infundirá, no homem, um espírito novo. Ezequiel dá origem à corrente apocalíptica. Suas grandiosas visões antecipam as de Daniel e as do autor de Apocalipse. Ezequiel e o propósito do seu livro. O propósito das profecias de Ezequiel foi duplo: entregar a mensagem divina do juízo ao povo apóstata de Judá e Jerusalém e às 7 nações estrangeiras ao seu redor. Conservar a fé do povo remanescente fiel a Deus no exílio, concernente à restauração de seu povo segundo o concerto e a glória final do reino de Deus. O profeta também ressaltava a responsabilidade pessoal de cada indivíduo diante de Deus, ao invés de somente culpar os antepassados e seus pecados como a causa do exílio como julgamento. Escrito por Pedro Alves.